do Planalto e depois levaram ao Alvorada. Acho que está mais do que materializado as conexões todas, né? Ontem a gente conversou com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Hoje vamos conversar também com outro ex-ministro da Justiça e foi governador do estado do Rio Grande do Sul, integrou o governo Lula e está conosco em linha nesse momento. Governador Tarso Genro, boa tarde, obrigado pela atenção nesse feriado aqui à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Osíris. Um grande abraço a vocês e meus parabéns pelo bom trabalho que vocês estão realizando. Obrigado. Deixa eu lhe perguntar, o que o senhor pensou quando ouviu a primeira notícia a respeito de um plano para tentar assassinar presidente, vice e o presidente do TSE? Bem, em relação ao plano de assassinatos, nós realmente ficamos surpreendidos. Uhum. Mas não ficamos surpreendidos com a existência de uma conspiração golpista. Né? A gente, quando exerce uma função pública, como essa que eu exerci praticamente durante 3 anos como comandante da Polícia Federal, né? Acima do diretor da Polícia Federal, a gente sabe como as coisas acontecem. E a gente também tem intuições e tem até informações de pessoas que passaram pela Polícia Federal e que continuam amigos da gente, que trazem algumas deduções, não informação, porque isso eles não fazem, mas deduções a respeito do complexo político que estava se formando. Sim. Então, esse desespero, né, da extrema-direita, que vai até a tentativa de assassinato de 3 próceres da República, é o mais grave. É o mais grave, mas também tem um contraponto. E esse contraponto é o que nós devemos valorizar também, né, para seguir o devido processo legal e punir, né, essas pessoas de maneira exemplar. Qual é o contraponto que eu me refiro? É que ao longo da história republicana do Brasil, e desde o Império, inclusive, as Forças Armadas sempre tiveram um papel importante na política nacional. E sempre interferiram na política nacional de modo a utilizar a estrutura hierárquica das Forças Armadas para fazer os seus planejamentos de intervenção. Intervenção política golpista, de maneira mais frequente, e às vezes de intervenção dissuasória, como fez o general Lott, né, numa clássica oportunidade em que ele deu o contragolpe aqui no Brasil. Sim, sim. E o que funcionou desta vez? Funcionou desta vez um outro sentido para a hierarquia. Os altos escalões das Forças Armadas, eles obedeceram a partir do convite que receberam, né, para participar dessa aventura, uma hierarquia a partir da Constituição. Da Constituição que determina, né, o relacionamento entre os poderes, como é que ele deve se dar, determina a estrutura política e jurídica para afastar um mandatório do poder, e não aceitaram a participar do golpe. E isso é muito significativo na história do Brasil, porque se não fosse, né, a postura enérgica que teve naquele momento o ministro Dino, Capelli, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, e não fosse a observância desta regra hierárquica, né, que colocou acima da cabeça dos comandantes militares a Constituição Federal, nós poderíamos ter um golpe sangrento aqui no Brasil e uma tragédia política que iria refletir para o resto, né, para o resto do século, provavelmente. Agora, então, chama atenção, governador, o processo de detalhismo, né? O plano detalhado que foi feito e a forma como um oficial general e esses oficiais superiores todos atiraram suas carreiras nesse delírio, né? Veja que isso aí tem uma tradição. Tá? Nós tivemos em várias oportunidades aqui no Brasil um conjunto de movimentos originários das Forças Armadas, alguns deles deram certo, outros não deram certo, sempre nesse sentido. No sentido de que as hierarquias eram pervertidas e funcionava o carisma de um determinado chefe militar, ou autoritarismo, ou a sua ideologia, né, fascistoide ou semifascistoide, para enquadrar as estruturas inferiores de comando. Isso aí falhou agora. É isso que eu estou colocando como novidade importante para a afirmação da democracia e da República no Brasil. E essas conspirações são conspirações que são sempre detalhistas e são sempre nos subúrbios das estruturas de poder. São sempre na clandestinidade das estruturas de poder. Porque vão se formando, né, eu diria, uma hierarquia paralela
de comando sobre as forças que acabam, né, por deslocar um determinado contingente para fazer uma ruptura da ordem. E depois essas pessoas, quando tomam o palácio, para usar uma metáfora, né, uma metáfora adequada historicamente, elas exercem, então, o poder sobre toda a corporação. Isso falhou nessa oportunidade. E isso também, além de celebrar a descoberta, né, desses mentecaptos que estavam ameaçando a ordem jurídica do país, iriam lançar o país provavelmente num banho de sangue depois, nós temos que celebrar também a importância que teve a obediência dos altos comandos das Forças Armadas às normativas da Constituição Federal. Sem dúvida nenhuma. O senhor foi ministro e também estava no seu guarda-chuva, na Justiça, a Polícia Federal, que exerceu um papel fundamental nesse processo, porque pela primeira vez generais e oficiais superiores são presos por uma força civil, que é a Polícia Federal, e levados não para quartéis, e sim para a Superintendência da Polícia Federal, e lá estão detidos, né? Isso é um aspecto muito importante que eu me orgulho de ter contribuído muito. Se você vai falar com os quadros intermediários e superiores da Polícia Federal, que não tem compromisso ideológico, que tem compromisso com os seus regulamentos, né, técnicos, que tem compromisso com a Constituição e com a sua função de polícia, eles vão te dizer que com a chegada do Márcio Tomás Bastos no Ministério da Justiça, depois com a minha chegada, nós fizemos transformações estruturais importantes na Polícia Federal. Eu, por exemplo, abri na minha época um conjunto de concursos, né? Uma sequência de concursos que renovou completamente a estrutura da Polícia Federal. Trouxe sangue novo, pessoas qualificadas, pessoas não contaminadas por certos ambientes autoritários que ainda sobreviviam. E eu tive uma contribuição extraordinária nesse movimento que eu fiz, do Dr. Lacerda, que foi o meu primeiro chefe, e depois do Luiz Fernando, né, que hoje é diretor da BIM e é também aqui do Rio Grande do Sul. Essa transformação foi uma transformação importante. Eu dizia sempre para eles, olha, o que nós temos que fazer é não só reestruturar tecnologicamente a força, abrir concursos e semear sangue novo, né, pelos poros nacionais da Polícia Federal, como também articular estruturas de responsabilidade em sequência dentro da força, com a força extraordinária de uma corregedoria preparada, qualificada, tecnologicamente adequada. E isso nós conseguimos fazer. Eu tenho orgulho de ter contribuído muito com isso. E eu dizia para eles, nós temos que ter não uma polícia ideológica, mas uma polícia republicana. Esse é o nosso esforço. E eu acho que hoje nós temos efetivamente uma polícia republicana. Esse atual chefe da Polícia Federal, ele entrou na Polícia Federal neste ambiente. Ele é um jovem, né, policial de alta qualidade e que desenvolveu um trabalho exponencial. Não é um cara ideológico, não é um cara do PT, nem do PSDB, ele é um cara da Constituição, como foram esses chefes anteriores. Graças a isso, nós tivemos essa intervenção da Polícia Federal exemplar, né, um contato, inclusive, com os comandos das Forças Armadas para fazer adequadamente a prisão desses oficiais, que agora eu vou responder nas barras dos tribunais. Sem dúvida. Agora, governador, a gente vem de uma sequência de fatos. Primeiro, aquele cidadão que se explodiu e tentou explodir o Supremo, que vinha obedecendo uma narrativa, né? E na sequência, esses planos todos descobertos, a operação da Polícia Federal, mas antes disso, o projeto que pedia anistia de quem participou daquela baderna do 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe, né? Você acha que esse projeto fica sepultado depois dessa operação? Eu acho que este projeto fica sepultado. Não quer dizer, né, que não tenhamos a possibilidade de amanhã ou depois termos uma recidiva desta relação. Porque a questão das Forças Armadas no Brasil ainda é uma questão pendente, né? Em primeiro lugar, pela importância que as Forças Armadas têm na configuração de um projeto nacional, de um projeto de república, de um projeto que estabeleça um controle territorial, né, adequado num mundo altamente tecnologizado e com máquinas de espionagem, de roubo de biodiversidade, de articulação cibernética, que é uma coisa impressionante. Então nós não sabemos até que ponto vai o grau de subversividade dessas instâncias mundiais, né, das estruturas dos países altamente desenvolvidos para interferir num país como o nosso. Mas eu tenho confiança, sim,
que este episódio a democracia e a república ganharam. E isso vai ter repercussão, sim, no futuro do Brasil, no futuro, inclusive, da importância cada vez maior que vai ter a Polícia Federal na nossa democracia e a estabilidade das Forças Armadas como guardiã do nosso território, das nossas fronteiras e da nossa democracia, em última instância, porque é assim que determina a Constituição. Uhum. Diante dos fatos apresentados, dos textos, da materialidade desta operação feita pela Polícia Federal, o senhor acha que já se chegou ao ex-presidente Bolsonaro? Olha, tudo indica que sim, mas isso ainda não está afirmado publicamente pelas instâncias inquisitórias nesse processo. Tudo indica que, pela frequência que eu tive no Palácio Planalto durante um largo tempo de como funciona a Presidência da República, como funciona a Presidência da República na relação com as forças de segurança, com os estados, inclusive com o serviço de informação do governo, era absolutamente impossível, vejam bem o que eu estou dizendo, impossível que o presidente Bolsonaro não estivesse envolvido. E eu acho que ele deu uma prova suficiente disso no momento que ele fugiu para os Estados Unidos, para não fazer a posse, e de lá certamente manteve os seus contatos com essa movimentação que se desencadeou a partir de 8 de janeiro. Eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro tem responsabilidade, ou comissária ou omissiva, em relação a esse golpe. Isso basta para ele responder, sim, o devido processo legal por conspiração para um golpe de Estado. Porque é difícil imaginar que o tamanho número de oficiais generais, oficiais superiores, dentro do Palácio do Planalto, trafegando esse plano que foi impresso, inclusive numa impressora, o mandatário não tenha conhecimento disso, né? Não, é absolutamente improvável, é impossível, é improvável. Uhum. É até inaceitável, né? Quem ingenuamente vai sustentar uma posição como essa. Porque ou o Bolsonaro era um alienado mental, né? Neste sentido, de não saber o que acontecia dentro da sua casa, dentro do seu comando, dentro da sua responsabilidade, né? Como chefe supremo das Forças Armadas, né? E mantinha aquela naturalidade, né? Doentia que ele sempre manteve quando estava no poder. Na minha opinião, eu só posso opinar sobre isso, né? E não tenho ainda informações sobre isso, como nenhum de nós tem. Mas vai ser publicado, certamente, alguma coisa. E eu tenho a convicção, sim, que ele vai ser responsabilidade e que ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Uhum. Agora, só para concluir, governador, o senhor tem experiência de ministro, de operador de direito, advogado como e de governador. A justiça não demora demasiado para processar aqueles que estão presos pelo 8 de janeiro e aí não abre uma lacuna nesse processo? É que é um processo também é um espectro muito amplo de responsabilidades que tem. Uhum. Desde a responsabilidade assim ingênua de pessoas que foram levadas para lá, que receberam dinheiro e merenda para se meter naquela conspiração e naquela baderna, até os organizadores. E a gente pode ver, inclusive, que os organizadores dos estados, os empresários que financiavam, que simpatizavam, ou que instavam a que essas pessoas fossem a Brasília para preparar um golpe de Estado, esses não foram encontrados ainda de maneira completa. Nós sabemos, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Sul, uma grande parte do empresariado gaúcho estava a favor de um golpe de Estado. Talvez não tenha participado diretamente, mas manifestavam, inclusive, simpatia, né, em alguns momentos que falavam nas redes ou falavam para a imprensa de que o Brasil precisava de determinadas soluções extremas do seu governo. Então, é um processo complexo. Eu acho que isso aí agora vai ser melhor depurado, né? O que tem que se principalizar é exatamente os atores diretos dessa tentativa de golpe e os atores diretos dessa conspiração de assassinato de 3 próceres da República. Governador Tarso Genro, ex-ministro da Justiça, obrigado pela atenção nesse feriado aqui à Rádio Bandeirantes. Um bom feriado, até um próximo contato. Obrigado, Osiris, e um bom trabalho para ti. Um abraço. 15h37, você está ligado no Tempo Real, ex-ministro da Justiça, foi ministro da Educação também, e ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, a respeito justamente de tudo isso que a gente está vivenciando. Brasília ainda está em